Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouquinho sobre história, Império Romano do Oriente. E o tema da aula de hoje é sobre cotidiano no Império Romano do Oriente. A prosperidade bizantina era o resultado de atividades agrícolas e comerciais. A primeira provinha de terras da aristocracia cultivadas por grande número de servos. O Estado fiscalizava as atividades comerciais e de artesanato, supervisionando a qualidade e a quantidade das mercadorias, das quais se destacavam perfumes, tecelagem, porcelana e peças de vidro. O Império Romano do Oriente notabilizou-se pela estabilidade financeira. Por isso, a moeda bizantina, chamada de bezante de ouro, era considerada uma das mais importantes em relação às moedas de outros povos. Cesaropapismo, política e religião juntas. O Império Romano do Oriente era cristão e a religião tinha grande importância naquela sociedade. Considerado o representante de Deus na Terra, o imperador era a autoridade máxima nos assuntos terrenos, exercendo grande influência nos assuntos divinos. Em outras palavras, seu poder era superior ao do patriarca, o chefe religioso do Império do Oriente. Dessa forma, o imperador detinha o poder político como o César romano e o poder religioso como o Papa. Esse acúmulo de poder é chamado de cesaropapismo. O imperador tinha poder absoluto, mas somente poderia exercê-lo plenamente após ter obtido o apoio do Senado, do Exército e do povo de Constantinopla. O governo não era hereditário, mas geralmente o imperador indicava seu sucessor. Os bizantinos procuravam usar a diplomacia para solucionar questões internas e externas, evitando recorrer à guerra. Para isso, utilizavam variados métodos, desde a força da argumentação até o suborno. Isso ajudou a evitar que outros povos invadissem seus domínios e fez com que o império perdurasse por mais de 1000 anos. Por influência dos romanos, até a dinastia Justiniana, a língua oficial do império foi o latim, mantido nas estruturas e instituições político-administrativos e na religião. Entretanto, como prevaleciam a etnia e a cultura grega na região, no século VI, o grego passou a ser a língua oficial. Cultura bizantina. A cultura bizantina sofreu influência de muitos povos, como gregos, romanos, persas e árabes, e também na religião cristã. A arte bizantina deveria expressar autoridade absoluta, a grandeza sobre-humana e a mística. Houve duas correntes artísticas predominantes: a arte religiosa, vinculada à igreja, e a arte leiga, ligada ao luxo e à riqueza da corte. Gradativamente, a arte religiosa se impôs sobre a arte leiga, prevalecendo características tradicionais. Mosaico e pintura. As obras como mosaico e pintura caracterizavam-se pela frontalidade. Ao contrário das obras de arte ocidentais, que naquele momento representavam figuras em movimento, as expressões artísticas bizantinas representavam figuras desenhadas de frente, em posturas que desprezam as sensações de movimento. Assim, a pessoa que observava a produção artística não se sentia parte da obra, não tinha sensações despertadas. Por exemplo, em uma pintura que mostre o vento balançando as árvores, o observador pode se lembrar da sensação do vento na pele, do barulho das folhas, etc. Na arte bizantina, sem o uso de perspectiva, as imagens são todas colocadas no mesmo plano, pois não há a representação do movimento. Na técnica do mosaico, as figuras eram desenhadas pela justaposição
de milhares de pequenas pedras coloridas. Os mosaicos das igrejas bizantinas são reconhecidos por sua simplicidade, clareza de contornos e desenhos, criatividade, coloração em meios tons e luminosidade. Arquitetura. A arquitetura bizantina também foi marcada pela religiosidade que se manifesta na edificação de igrejas e mosteiros. Suas construções são caracterizadas pela forma quadrada das igrejas e pela cobertura em cúpulas. Há também a arquitetura profana, que se expressa nos palácios, aquedutos, pontes e banhos públicos. Questão dos iconoclastas. A questão dos iconoclastas, também conhecida como iconoclastia, foi um movimento político-religioso contra a adoração dos ícones e imagens religiosas. A expressão iconoclasta significa aquele que quebra ícones. De um lado havia os cristãos, que prosseguiam com cultos às imagens santas. Do outro, aqueles que consideravam a prática como idolatria, isto é, a adoração a criaturas e não a Deus. Em 730, o imperador Leão III proibiu os cultos com ícones. O resultado foi a destruição de muitas produções artísticas, como pinturas, mosaicos, afrescos, estátuas, livros com gravuras que continham imagens sacras e outros. Além disso, houve grande perseguição aos monges, pois a maioria deles defendia os cultos com o uso das imagens. As mulheres no Império. Assim como ocorria no Império Romano, antes da divisão entre ocidental e oriental, as mulheres do Império Romano do Oriente tinham influência política e autonomia para realizar negociações comerciais quando os homens da família estivessem impossibilitados de fazê-lo. A maior parte das mulheres pobres trabalhava, e aquelas que faziam parte das camadas médias da população aprendiam a ler. No entanto, elas não podiam ler as obras consideradas clássicas, que eram reservadas aos homens. Muitas mulheres eram artesãs, e as principais atividades que realizavam eram fiar, bordar, tecer e produzir cosméticos. Era responsabilidade delas também cuidar da casa e da educação dos filhos enquanto crianças. Algumas mulheres influenciaram muito a política imperial. É o caso da imperatriz Teodora, esposa do imperador Justiniano. Juntos, eles governaram o império entre 527 e 565. A história de Teodora só pôde ser conhecida por meio de escritos do escriba Procópio de Cesareia, de 500 a 565. Ele conta que Teodora era domadora de ursos e artista circense. Ao casar-se com Justiniano, abandonou a vida artística e se mostrou extremamente habilidosa para contornar os problemas políticos enfrentados pelo imperador. Sua influência no governo trouxe importantes conquistas às mulheres. Por exemplo, a aprovação de leis que proibiam o tráfico de garotas jovens. Outro grande avanço conquistado por Teodora foi a alteração das leis do divórcio. Originalmente, a mulher divorciada não tinha direito a nenhum bem após a separação, mas com as alterações propostas por Teodora, dependendo dos motivos da separação, a mulher poderia ficar com boa parte dos bens do casal. Por vezes, Procópio de Cesareia descreve Teodora como uma figura manipuladora, mas para alguns historiadores contemporâneos, essa atitude pode ser fruto do preconceito do autor. Apesar da possibilidade de influenciar na política, não era comum que uma mulher resolvesse e controlasse os problemas políticos. Após a morte do marido, a imperatriz se tornou a regente do império, sendo posteriormente canonizada pela Igreja.
E este foi o recado de hoje sobre cotidiano no Império Romano do Oriente. Espero que tenham entendido, deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.